Se não quer ir pro asilo, então vá trabalhar. Foi isso que eu ouvi, do meu próprio filho. E o pior é que eu tava com a netinha no colo, ninando ela, quando ele soltou essa frase. Ninguém gritou, ninguém chorou. Mas naquele silêncio, eu entendi tudo. Levantei devagar, fui pro quarto e comecei a arrumar minha mala. Minutos depois, um carro de luxo buzinou no portão e foi ali, naquele instante, que minha vida virou do avesso. Escuta com atenção, porque essa história vai mexer contigo. E comenta aí depois, se fosse você, o que faria no meu lugar? E me fala também, tá me ouvindo de que cidade desse mundão? E como eu disse, foi assim que começou o pesadelo, com essa frase que nunca vou me esquecer. Se não quer ir pro asilo, então vá trabalhar. Essas palavras bateram no meu peito como um soco. Mas não foi o tom, foi de onde elas vieram. Da boca do meu filho. Meu filho, aquele que eu criei com o que eu não tinha. Aquele que dormia no meu peito quando a mãe dele foi embora. Aquele que eu defendi com a vida. E agora, ali na sala, com a minha netinha dormindo nos meus braços, ele me disse isso. Frio, seco, como se eu fosse um incômodo, um fardo. Eu só baixei os olhos, entreguei a neném para babá, fui pro quarto em silêncio. Não chorei, não briguei, não implorei, apenas preparei minha mala. Peguei umas trocas de roupa, minha carteira de couro velha, uma foto da minha falecida e fechei o zíper. Escutei a campainha lá fora e o barulho da buzina logo depois. Era um carro preto, grande, com vidro escuro. Só eu sabia quem era. E foi por isso que eu não olhei para trás. Saí pela porta da frente, passei pelo corredor onde penduravam os porta-retratos da família. Só que nenhum tinha minha foto. E fui embora. Mas deixa eu me apresentar direito, né? Meu nome é Antônio, mas todo mundo sempre me chamou de Tonico. Tive uma vida dura, como a maioria dos brasileiros da minha idade. Nasci no interior da Paraíba, numa casinha de chão batido, família grande, pouca comida, muito trabalho desde pequeno. Comecei a trabalhar com 9 anos, ajudando no roçado do meu pai. Aos 13, já andava quilômetros vendendo banana na feira para ajudar em casa. Com 18, fui para São Paulo de pau de arara. Lá eu lavei chão de fábrica, carreguei caixa em mercado, dormi em pensão cheia de rato e trabalhei até como vigia em obra de madrugada. Mas nunca reclamei, sabe? Sempre achei que a vida dura formava homem forte. Foi lá em São Paulo que eu conheci a Luzia. Uma moça linda, de olhos castanhos, sorriso doce e alma guerreira. Me casei com ela, mesmo sem ter nada. Juntos, criamos 2 filhos. A mais velha, Ana, virou professora. E o caçula, o tal que me mandou ir pro asilo, virou engenheiro. Quando Luzia adoeceu, foi a fase mais difícil da minha vida. Ela teve câncer. Lutei com ela até o fim. Vendi carro, vendi a casa. Peguei empréstimo, me endividei todo. Tudo para garantir o tratamento dela. Lembro que um dia ela me olhou, já bem fraquinha, e disse: "Promete que você nunca vai se sentir sozinho, mesmo que eu não esteja aqui." Eu prometi. Só que, no fundo, eu sabia que sem ela, o mundo ia ficar mais frio. E ficou mesmo. Depois que ela partiu, minha vida perdeu um pouco da cor. Mas continuei. Fiz de tudo para manter a família unida. Me mudei para a casa do meu filho mais novo, a pedido dele. Ele disse que era para eu não ficar sozinho, que seria bom para mim conviver com os netos, ter companhia. No começo foi mesmo. Eu fazia o café da manhã, levava as crianças na escola, limpava o quintal, até ajeitava as plantas da varanda. Me sentia útil, presente, quase parte da casa. Quase. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Pequenas reclamações começaram. Que eu não entendia de tecnologia, que eu falava alto, que eu esquecia a luz acesa. Depois virou implicância com tudo. E um dia, virou desprezo. Começaram a sair para jantar e me deixavam sozinho. Pararam de me convidar para os aniversários. E até a netinha,
Começaram a dizer que eu estava velho demais para cuidar dela. A babá foi contratada, eu fui afastado. Mas mesmo assim, eu ficava. Porque no fundo, ainda achava que estavam cansados, estressados, confusos. Nunca imaginei que me viam como peso. Até aquele dia. Era uma quinta-feira, fim da tarde. A babá tinha saído mais cedo e a pequena estava chorando. Peguei ela no colo. Comecei a cantar aquela musiquinha que Luzia cantava para os nossos filhos. E ela foi se acalmando. Dormiu no meu peito. Foi aí que ele chegou do trabalho. Me olhou com um olhar duro e soltou aquela frase: "Se não quer ir pro asilo, então vá trabalhar." Como se eu não tivesse trabalhado por mais de 50 anos. Como se eu não tivesse construído o chão que ele pisa. Como se eu fosse descartável. Levantei devagar. Fui até o quarto. Meu coração estava doendo, mas meu orgulho estava em pé. Fiz minha mala, saí em silêncio. E o carro já me esperava. Agora, você deve estar se perguntando: quem era no carro? E para onde eu fui? Mas isso eu te conto depois. Só quero que você pense numa coisa agora. O que faz um filho olhar para o próprio pai e enxergar só um incômodo? Onde foi que nós, dessa geração mais velha, começamos a ser vistos como fardos e não como fontes de sabedoria e afeto? Eu não sei, mas sei o que eu senti naquele dia. E foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim acordou. Algo que estava calado há anos. Uma força que só quem já perdeu tudo entende. E é sobre isso que eu vou te contar. Sobre o que aconteceu depois. Quando o carro parou. Quando a porta se abriu. E minha vida mudou de novo. Então faz assim. Escuta essa história até o fim. E também compartilha ela com quem precisa ouvir isso. Depois me conta. Qual parte dela tocou teu coração de verdade? E de qual cidade você está me ouvindo? O carro parou devagar, sem pressa, como quem respeita o tempo de quem carrega dor no peito. Era um sedã preto, desses que você só vê em comercial de televisão. Quando a porta abriu, lá estava ele. Um rapaz de terno, cabelo bem penteado, sorriso contido. "Seu Antônio?" perguntou, olhando para mim com gentileza. Eu confirmei com a cabeça. Ele pegou minha mala, abriu a porta de trás e disse: "O senhor vai gostar do lugar, tem calma, foi tudo preparado com carinho." Eu apenas entrei, sem falar uma palavra. Enquanto o carro seguia, fiquei olhando pela janela, vendo as ruas que eu já conhecia de trás para frente. Cada esquina tinha uma lembrança minha. A padaria onde eu comprava pão com Luzia. A pracinha onde empurrei meus filhos no balanço. O açougue onde pechinchei carne no fim do mês. Tudo ainda estava lá. Só eu que não pertencia mais. O silêncio do carro era grosso, cortava. Eu olhava as mãos no colo. Mãos calejadas, marcadas, cheias de histórias que ninguém mais queria ouvir. Comecei a pensar em tudo que eu tinha feito por aquele menino. Lembrei da vez que ele quebrou o braço jogando bola, e eu corri feito doido até o hospital. Lembrei dos livros caros que comprei fiado para ele estudar. Lembrei de quando ele teve febre de madrugada e eu fiquei com ele no colo, suando junto. E agora, ele me manda trabalhar, ou ir pro asilo. O pior não foi a frase. O pior foi o tom, frio, calculado, como quem diz: "Você já deu o que tinha que dar." E eu fiquei pensando: será que a gente tem prazo de validade para ser amado? Chegamos num prédio bonito, com um jardim bem cuidado, portaria eletrônica e aquele cheiro de lugar limpo demais. Subimos de elevador. No 8º andar, uma senhora simpática me recebeu. "Seu Antônio, que bom que o senhor chegou bem. A gente estava te esperando." Era a filha de um velho amigo meu, o Joaquim. Tínhamos trabalhado juntos numa metalúrgica lá nos anos 80. Ele tinha virado empresário depois, prosperado. Eu não. Segui minha vida de operário até a aposentadoria. Mas o destino tem seus jeitos estranhos de nos lembrar que nem toda bondade que você planta é em vão. A moça, a Mariana, me mostrou o apartamento. Um quarto só meu, com cama confortável, banheiro privativo, televisão, até uma varanda pequena com planta.
Aqui é seu canto. Fica o tempo que quiser. Eu olhava tudo e não sabia o que sentir. Era bonito, acolhedor, mas também doía, porque era a confirmação de que eu não tinha mais casa. Não a minha, não a da minha família. E sabe o que mais doía? A ausência de despedida. Ele não me deu um abraço, nem perguntou se eu estava bem, nem a netinha me chamando de vovô, nada. Só o som da mala no chão e a porta se fechando atrás de mim. Nos primeiros dias ali, eu quase não saía do quarto. Mariana vinha, batia na porta, trazia café. Às vezes perguntava se eu queria descer, conversar com os outros moradores. Mas eu não tinha vontade. Meu corpo estava vivo, mas meu espírito estava quieto. Eu comia pouco, dormia mal e só ficava olhando a foto da Luzia no criado mudo. Às vezes falava com ela, baixinho. A gente errou onde, Lu? Será que mimamos demais? Será que amar demais também vira erro? Era conversa de velho sozinho, eu sei. Mas me ajudava a não enlouquecer. Um dia sentei na varanda. Tinha sol, vento batendo na cara, cheiro de terra molhada vindo das plantas que regavam lá embaixo. Fiquei ali, quieto, olhando o céu. Foi quando ouvi uma voz ao lado. A dor é um bicho que morde por dentro, né? Virei o rosto e vi um senhorzinho magro, pele escura, olhar tranquilo. Sou o Vicente, ele disse. E você é o novo abandonado. Eu ri, mesmo sem querer. Era um riso meio triste, meio resignado. Sou o Tonico, respondi. A gente ficou conversando ali por horas. Ele também tinha sido deixado pela filha, depois de criar 3 netos. Contou que chorou meses, até entender que ficar remoendo só fazia adoecer. A gente tem 2 escolhas, Tonico. Ou vir a estatística, ou vir a história. Eu escolhi ser história. Aquilo me bateu forte. Aos poucos, comecei a sair do quarto. Ajudava a Mariana a regar as plantas, consertava uma tomada, ajeitava a televisão dos outros senhores do prédio. Voltei a sentir uma pontinha de utilidade. Vicente me convidou para ajudar num projeto de leitura com crianças de uma escola pública da região. Eu pensei, quem vai querer ouvir um velho ler história? Mas fui. E quando comecei a ler, com minha voz rouca, pausada, cheia de emoção, os olhinhos das crianças brilhavam. Uma menina chegou perto e disse: "Você lê igual meu vô, mas ele morreu." Meu coração apertou, mas pela primeira vez. Em semanas, eu senti vida dentro de mim. Só que o mais curioso ainda estava por vir. Um dia, Mariana recebeu uma carta. Era um envelope branco, com letras grandes. Quando me entregou, vi que era do meu neto mais velho. Dentro tinha um desenho. Era eu, segurando ele no colo. E uma frase: "Vovô, por que você não vem mais me buscar na escola?" Aquilo me desmontou por dentro. Agora me diz, como é que a gente lida com a dor de ser esquecido, por quem a gente mais ama? E quando a saudade vira silêncio, o que é que a gente faz com tanto vazio? A vida tem formas estranhas de ensinar, mas às vezes é no abandono que a gente descobre quem realmente ainda é. Tem coisa que a gente acha que nunca mais vai viver. Para mim, era escutar a voz do meu neto. Achei que aquele desenho que ele mandou com Mariana tinha sido só um suspiro, uma memória perdida no tempo, uma saudade que ele ainda não sabia nomear direito. Mas não, era mais. Era um chamado. Um pedido de volta. Uns dias depois, num fim de tarde calmo, Mariana bateu na porta do meu quarto com o celular na mão e um sorriso diferente no rosto. "Seu Antônio, tem alguém na linha querendo falar com o senhor. É o Felipe." Aquilo me deu um frio na barriga. Um nome que parecia distante demais de mim agora estava a poucos segundos de distância. Ali, numa ligação. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Do outro lado, uma voz baixa, meio envergonhada, mas doce. "Oi, vô." Foram só 2 palavras, mas me atravessaram inteiro. Era ele. Meu menino. Aquele que eu ensinei a amarrar o cadarço. O que chorava no meu ombro quando cortava o dedo. O que ria quando eu fazia voz de bicho para contar história. "Oi, meu filho." Eu disse com a garganta apertada.
Ficamos em silêncio por alguns segundos, os dois sem saber direito como atravessar o buraco que o tempo tinha cavado entre a gente. Mas o amor, esse ainda estava ali, vivo, em cada silêncio. Ele começou a falar devagar. Disse que estava com saudade, que perguntava por mim quase todo dia, mas o pai respondia que eu estava ocupado, que às vezes ouvia conversas escondidas e sabia que tinha alguma coisa errada. Você brigou com o papai? Ele perguntou. Meu coração se apertou. Como é que você explica para uma criança que o pai dele deixou o próprio pai de lado? Como é que diz a verdade sem machucar? Só consegui dizer: não, meu filho. Só precisamos de um tempo. Às vezes, os adultos se confundem. Ele ficou quieto, mas eu sentia que ele entendia mais do que deixava transparecer. Você vai voltar, vô? Ele perguntou. E essa pergunta me desmontou. Respirei fundo. Não dava para mentir. Não sei, Felipe, mas estou aqui. Sempre estive. Depois daquela ligação, algo dentro de mim reacendeu. Não era esperança ainda, mas era uma chama. Tímida, sim, mas viva. No dia seguinte, voltei para o projeto da escola com o Vicente. Dessa vez li uma história diferente. Escolhi uma sobre um avô e um neto que plantavam uma árvore juntos. E enquanto eu lia, me via naquela narrativa. Era como se ali, de frente para aquelas crianças, eu também estivesse tentando plantar alguma coisa de novo dentro de mim. No fim da leitura, uma menininha me abraçou. Você parece meu avô, só que o meu já foi para o céu. Fiquei calado, porque naquele abraço eu senti algo que fazia tempo que não sentia. Pertencimento. O tempo foi passando devagar. Vicente se tornou mais que um vizinho de varanda. Virou amigo, daqueles que sentam em silêncio do seu lado e mesmo assim dizem tudo. A gente conversava sobre a vida, sobre os filhos, sobre o que a gente fez certo e o que talvez tivesse errado. Ele dizia: Tonico, amar é serviço pesado. E nem sempre quem a gente ama sabe carregar junto. Essas frases simples dele me acompanhavam, me faziam pensar. E de noite, deitado na minha cama, olhando a foto da Luzia, eu me perguntava: será que ela me culparia por ter saído de casa daquele jeito? Será que eu devia ter discutido, brigado, lutado para ficar? Mas aí, lembrava do olhar frio do meu filho, da forma como ele falou, e lembrava do silêncio, aquele que dói mais do que grito. Felipe continuava me ligando, toda semana, sempre escondido. Às vezes era só para contar como foi na escola, outras para dizer que sonhou comigo. E em uma dessas ligações, ele disse algo que me pegou desprevenido. O papai chora quando acha que ninguém está vendo. Eu fiquei quieto. Não soube o que responder, porque por mais mágoa que eu tivesse, aquilo me doeu. Não desejo sofrimento para nenhum filho meu, mesmo que ele tenha me ferido. Não sou santo, longe disso, mas também não carrego ódio. Não mais. Só o peso de uma ferida aberta, mas uma ferida que, talvez, ainda tivesse chance de cicatrizar. Certo dia, Mariana me chamou para uma conversa séria. Sentamos na cozinha com um café coado na hora. Ela me disse que meu filho tinha ligado. Não para me pedir desculpa, nem para me buscar de volta, mas para saber como eu estava. Perguntou se eu estava doente, se precisava de médico, se estava me alimentando bem. Ela disse que sentiu que ele estava estranho. Como quem queria perguntar mais, mas não tinha coragem. Eu escutei tudo calado. Depois, agradeci a ela. Não pedi para devolver a ligação. Nem quis saber mais. Mas aquele gesto, mínimo, foi como um sussurro de humanidade. E às vezes é desse sussurro que a gente precisa para continuar respirando. Os dias foram ficando mais leves. Eu voltava a sorrir com mais frequência. Aprendi até a mexer no celular novo que Mariana me deu. Comecei a mandar áudio pro Felipe. Ele adorava. Dizia que minha voz parecia um personagem de desenho. Eu lia trechos de livro para ele. Contava piadas antigas. Mandava mensagem no aniversário dele com um vídeo de parabéns, cantado por mim e pelo Vicente. Criei uma rotina nova. Não era a vida que eu planejei,
Mas era uma vida, e ela estava acontecendo. Do meu jeito. Mas, como a vida gosta de fazer, foi quando as coisas pareciam estar entrando nos trilhos, que uma notícia chegou, daquelas que fazem tudo tremer de novo. Mariana entrou no meu quarto numa tarde chuvosa. Estava com os olhos diferentes, meio aflitos. Sentou na beirada da cama e me disse: "Seu Antônio, o senhor vai precisar de muita calma agora." E ali, naquele momento, eu entendi que ainda tinha muito pela frente. Porque o que veio a seguir foi algo que eu nunca imaginei viver depois de velho. A chuva caía miúda, batendo na janela como quem sussurra. Mariana entrou devagar, como quem pisa em solo delicado. Sentou-se na beirada da cama com os olhos cheios de cuidado e um papel nas mãos. Eu já sabia que vinha coisa. A gente sente no ar quando alguma coisa está prestes a nos desorganizar por dentro. "Seu Antônio, o senhor vai precisar de muita calma agora." A voz dela era baixa, mas firme. Eu me ajeitei devagar no colchão, com a mão firme no joelho. Mariana continuou: "Seu filho, ele sofreu um acidente." Na hora, meu coração disparou. Ela explicou devagar. Disse que não foi grave, mas que podia ter sido. Um caminhão freou em cima. Ele estava com as crianças no banco de trás, voltando de um aniversário. Bateram na traseira. O carro rodou, quase caiu num barranco. Mas ninguém se feriu de forma séria. Só arranhões e um susto enorme. Só que, no hospital, depois de tudo, foi o que ele disse que pegou a todos de surpresa. Ele pediu para falarem comigo. Disse: "Chama o meu pai, eu preciso ver ele." Foi aí que Mariana soube que algo estava se movendo. Que talvez, no susto da morte batendo a porta, a vida tivesse conseguido empurrar o coração dele para onde devia. Eu ouvi tudo calado. O sangue fervendo por dentro. Uma mistura estranha de sentimentos que eu nem sei nomear direito. Raiva? Não. Não mais. Tristeza? Talvez. Confusão, sim. Tanta coisa. Porque depois de tudo que eu passei, de tudo que ele me disse agora ele queria me ver. Fiquei ali, quieto, olhando para o chão. E Mariana, com a delicadeza que ela sempre teve, não forçou nada. Só disse: "A escolha é sua." Mas eu senti que ele falou de verdade, com dor, com arrependimento. Passei aquela noite em claro. O barulho da chuva misturado com os trovões pareciam conversar com minha cabeça. Revi toda a minha vida com aquele menino. O nascimento dele, o primeiro tombo, a primeira bicicleta. As vezes que ele chegou em casa chorando por causa de alguma humilhação na escola. E eu abracei e disse que o mundo era duro mesmo, mas que ele era mais forte. Eu fui tudo para ele. Mãe, pai, amigo, chão. E agora? Agora eu era só a lembrança incômoda. Uma fotografia que ele preferiu esconder. Foi isso que martelava dentro de mim. Mas no fundo, mesmo com tudo, era meu filho. E eu ainda era o pai dele. No dia seguinte, levantei cedo. Fiz a barba, passei um perfume velho que ainda tinha da Luzia. Me olhei no espelho. Encarei o rosto marcado pelo tempo, pelas perdas, pelas lutas, e disse para mim mesmo: se é para ir, que eu vá inteiro. Mariana me levou até o hospital. No caminho, ninguém falou muita coisa. Vicente me desejou força, me deu um aperto de mão firme. Na porta da recepção, respirei fundo. O cheiro de hospital sempre me trazia lembranças da Luzia, das madrugadas em claro, das orações sussurradas nos corredores. Mas naquele dia, era diferente. Quando entrei no quarto, ele estava lá, deitado, com um curativo na testa e o olhar perdido no teto. As crianças não estavam mais, tinham ido para casa com a mãe. Ele virou o rosto devagar quando me viu. A expressão dele era outra, menos arrogância, mais humanidade. Um silêncio pesado pairou no ar. E eu, por um instante, quase voltei para a porta. Mas fiquei. Fiquei porque não era só ele que precisava me ver. Eu também precisava olhar nos olhos do meu filho e tentar entender o que restava da gente. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Pai. A voz saiu baixa,
embargada. Eu não respondi logo. Me aproximei devagar. Sentei ao lado da cama. Ficamos alguns segundos assim, calados, como dois desconhecidos que carregam o mesmo sangue, mas já não sabem mais como se alcançam. Até que ele falou: "Achei que fosse morrer, pai. E a única coisa que eu pensei foi no Senhor." Baixei a cabeça. O coração já estava batendo na garganta. Eu fui duro demais, injusto, cego, e eu errei com o Senhor. Ele chorava. Não o choro alto. Era aquele choro contido, de quem não chora nunca, mas quando chora, afunda. Eu continuei ouvindo. Não respondi logo. As palavras dele me cortavam, mas ao mesmo tempo me costuravam por dentro. Eu vi ali, naquele homem que eu criei, o menino que um dia confiou em mim para enfrentar o mundo. Vi a dor de quem finalmente enxergou. E talvez o amor também more nisso. Saber a hora de silenciar a mágoa e escutar o arrependimento. Segurei a mão dele, com firmeza. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e sussurrou: "Me perdoa, pai." Eu fechei os olhos, e naquele momento eu vi Luzia. Vi ela sorrindo. Vi ela assentindo com a cabeça, como quem diz: "É isso." E então, sem pressa, sem drama, eu disse: "Eu já tinha perdoado. Só não sabia se você ia querer me olhar de novo." E ali, naquele quarto simples, com o cheiro forte de álcool e o barulho das máquinas ao fundo, uma ponte foi reconstruída. A conversa seguiu, sem pressa. Ele contou coisas que nunca teve coragem. Dores antigas, cobranças, inseguranças. Me pediu ajuda. Disse que não sabia mais lidar com tudo, que estava cansado, que estava com medo de repetir comigo o que a vida tinha feito com ele. Abandono. Eu escutei, como sempre escutei, e fui dizendo devagar que todo mundo tem o direito de errar, desde que também tenha a coragem de consertar. Quando saí do hospital, já era noite. Mariana me esperava no carro. Eu entrei sem dizer uma palavra. Ela me olhou e, com aquele jeito dela, me perguntou só com os olhos. Eu apenas assenti. "Foi bom", disse. E foi mesmo. Não foi mágico. Não foi como nos filmes. Mas foi real. Foi de verdade. E às vezes, isso basta. Voltar para a casa dele? Não. Ainda não era a hora. O reencontro no hospital tinha sido forte, sim. Dolorido também. Mas reconciliação não é como acender uma luz. É mais como reacender uma brasa, devagarinho, soprando com cuidado. Aquele pedido de perdão mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Passei dias pensando no que ele disse, mas também no que ele não disse. Porque a ausência de palavras também carrega um peso danado. E eu sabia que aquela conversa não era um ponto final. Era uma vírgula. Nos dias seguintes, ele me mandou mensagens, curtas, meio tímidas. "Bom dia, pai. Como o senhor tá?" Felipe perguntou do senhor de novo. Eu respondia, mas com certo cuidado, não por orgulho, mas porque eu não queria cair na ilusão de que tudo tinha sido resolvido. A ferida tinha começado a fechar, mas ainda latejava. Mariana, sempre atenta, respeitava meu silêncio. Me deixava quieto quando eu precisava, mas às vezes aparecia com 2 cafés e puxava papo como quem não quer nada. E nessas conversas eu fui entendendo uma coisa. Eu precisava decidir quem eu queria ser dali em diante. Ser só o avô que as crianças ligam de vez em quando? Ou ser o homem que ensina pelo exemplo, mesmo quando tudo desmorona? A resposta veio numa manhã simples, dessas que parecem não ter importância nenhuma. Eu estava sentado na varanda, olhando a rua, quando o porteiro do prédio trouxe um envelope. Era um desenho. De novo, do Felipe. Dessa vez, ele tinha desenhado uma árvore. E embaixo, 2 pessoas sentadas num banco, com um passarinho em cima. Embaixo, escrito com letras tortas: "Eu e você, vovô." Na hora, me deu um nó na garganta. Eu me vi naquele banco. Me imaginei contando histórias, ensinando a assobiar, mostrando como se joga botão. E entendi que, apesar de tudo, eu ainda tinha o que dar. Não era dinheiro. Não era herança. Era tempo. Era presença. Era afeto. E aquilo ninguém tira da gente.
Mesmo quando nos tiram da casa, da rotina, da convivência. E talvez, eu pensava, talvez a vida tivesse me tirado daquele lar não para me punir, mas para me mostrar outro caminho de voltar. Vicente, meu vizinho de alma, percebeu a mudança no meu semblante. Um dia me disse: você não precisa voltar para o mesmo lugar, mas pode voltar para a relação. E isso já é muito. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Voltar para a relação. Não para o endereço. Aquilo fez sentido. Eu não precisava mais da cama da casa do meu filho, da poltrona da sala, mas podia sim fazer parte da vida dele e dos meus netos. De um jeito novo, mais consciente, mais saudável. Foi aí que tomei uma decisão. Pedi para Mariana agendar um almoço com meu filho. Só nós dois. Sem as crianças, sem distrações. Queria conversar. Fomos num restaurante simples, sem luxo, desses com comida de verdade. Arroz bem feito, carne de panela, cheiro de alho frito. Sentamos frente a frente. Ele parecia nervoso. Mexia no guardanapo, olhava para o lado. Eu, mais calmo, comecei. Falei que estava feliz com o que aconteceu no hospital, mas que aquilo não apagava tudo. Falei que perdoar não é esquecer, é lembrar sem doer. Disse que ele precisava entender que ser pai não é só estar presente na infância, é também respeitar o velho que esse pai vai virar um dia. Ele me ouviu, sem interromper. Quando terminou, ele disse algo que eu nunca tinha escutado da boca dele. Eu sempre quis ser o Senhor, pai, mas tinha medo de nunca conseguir. Eu respirei fundo, porque ali, naquele instante, eu entendi tudo. O desprezo que ele mostrou, as palavras duras, o afastamento, tudo tinha nascido de um medo. Medo de falhar, de não ser bom o bastante. E quando eu fiquei na casa dele, debaixo do mesmo teto, ele não viu apoio. Ele viu espelho. E o reflexo doeu mais nele do que em mim. Na volta para casa, olhei pela janela do carro com uma sensação diferente. Não era alívio, era aceitação. As coisas tinham se quebrado, mas estavam sendo coladas, peça por peça. E se é verdade que nenhuma peça volta para o mesmo lugar, também é verdade que, às vezes, a nova forma encaixa melhor do que antes. Na semana seguinte, recebi um convite. Eles queriam que eu fosse no aniversário da netinha. A mais nova. Ia ser só entre os mais próximos. Uma festinha pequena no quintal. Pensei 2 vezes. Não por mágoa, mas por medo de ser só presença simbólica. De estar lá como um enfeite. Mas fui. Cheguei cedo. Levei um brinquedo que eu mesmo tinha feito. Um cavalinho de pau de madeira, igual aos que fazíamos quando crianças. Quando entreguei, a pequena nem olhou muito, mas o Felipe veio correndo, me abraçou forte e disse: "O senhor voltou, né?" E eu respondi com a voz embargada: "Nunca saí, meu filho. Só precisei respirar." Ali, no meio dos balões e da música infantil, entendi que eu não precisava mais morar naquela casa. Nem queria. Mas podia sim fazer parte de tudo de novo. No meu tempo, do meu jeito. Sem pressa, sem peso e com verdade. Depois daquela festa simples no quintal, alguma coisa se assentou dentro de mim. Não foi felicidade, não. Felicidade, com a idade, a gente para de esperar como quem espera um presente. A gente aprende a reconhecer ela quando aparece em forma de calma. E era isso, uma espécie de sossego. Aquela certeza de que, apesar das feridas, a vida ainda tinha espaço para mim. Não como antes, não no mesmo papel de pai provedor, herói ou pilar da família, mas como alguém que ainda tem algo a dizer, a fazer, a oferecer. Voltei para casa naquele dia com cheiro de bolo no casaco e um sorriso discreto no rosto. Vicente percebeu na hora. "Te vi diferente hoje, Tonico. Te vi mais inteiro." E ele tinha razão. Eu estava mais inteiro mesmo. Não curado, mas reconstruído. Como aquelas cerâmicas japonesas que colam com ouro as rachaduras. Não escondem, mostram. Porque a beleza também mora nas marcas. Comecei a sair mais.
Voltei a frequentar as rodas de conversa que Mariana organizava com outros moradores do prédio. Uns senhores mais calados, umas senhoras falantes demais, como toda boa roda de gente mais vivida. A gente trocava histórias, receitas, dicas de remédio e, às vezes, silêncios. Porque o silêncio entre quem sofreu é tipo abraço. É companhia muda. E foi nessas trocas que eu percebi que não era só eu que estava tentando entender como se vive depois que se perde o papel principal na própria família. Teve um dia que a dona Yolanda, uma senhora pequena e teimosa, se abriu. Contou que o filho mora a 2 quadras dali, mas não visita faz 5 anos. Ela ainda prepara café todo domingo, esperando por ele. E mesmo sabendo que ele não vem, ela arruma a mesa. Porque eu prefiro manter o ritual do que aceitar o abandono. Aquilo me calou. Me tocou num lugar profundo, e eu disse para ela com cuidado. Mas o ritual pode ser com a gente também, dona Iô. A gente tá aqui. Foi aí que nasceu a ideia de fazer um grupo. Não terapia, não grupo de apoio formal, mas um lugar de escuta. Um lugar para quem precisa contar, lembrar, rir, reclamar. Mariana adorou. Consegui um espaço na sala comunitária do prédio. Todo sábado de manhã a gente se reunia. Um café simples, pão fresco e muita história. Cada um com sua dor, mas também com seu brilho. Tinha gente ali que já nem falava com ninguém fazia meses. E quando sentava com a gente, se transformava. Eu percebi que ainda podia ser útil. Não só para os meus netos, para os meus filhos, ou para o passado que carrego comigo, mas para esses outros que, como eu, estavam tentando entender o que fazer com o tempo que ainda restava. Comecei a escrever as histórias do grupo. Anotava num caderninho as dores, os causos, os aprendizados. Vicente dizia que eu devia publicar um livro. Eu ria. Livro? Que nada. Já escrevi minha vida toda nos calos da mão. Mas confesso que gostava da ideia. Era bom colocar para fora. Com o tempo, Felipe começou a visitar mais. Sozinho, às vezes com a irmãzinha. Ele dizia que se sentia melhor quando estava comigo. Comecei a ensinar umas coisinhas simples para ele. Como fazer pipa, como bater figurinha, como assobiar com os dedos. Coisa que quase ninguém mais sabe. Ele ria, errava, tentava de novo. E eu via nos olhos dele aquela admiração que o pai dele teve um dia por mim. E que talvez agora voltasse mais madura, mais verdadeira. Uma tarde ele me perguntou: Vô, por que o papai ficou bravo com você aquele dia? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Porque ele também estava machucado, meu filho. E quem está machucado às vezes machuca os outros sem querer. Ele balançou a cabeça como quem entende. E depois disse uma coisa que me desarmou. Mas agora, ele está melhor. Acho que é porque ele viu que o Senhor não desistiu dele. Fiquei calado. Porque é isso mesmo. Não desisti. Nem quando me doeu. Nem quando tive todo o direito de desistir. No fim daquele mês, Mariana me chamou para uma reunião. Disse que a direção do prédio queria oficializar nosso grupo de escuta como parte do calendário do espaço. Disseram que o que a gente fazia estava ajudando não só os idosos, mas os próprios funcionários, os porteiros, os vizinhos mais novos. Estava gerando afeto, cuidado, empatia. E eu me emocionei. Porque era a primeira vez, em muitos anos, que eu me sentia parte de uma construção de novo. Não como peso, mas como fundação, como raiz. Teve um sábado em que a netinha veio me visitar e participou da roda. Sentou do meu lado, escutou os causos, fez perguntas, riu alto. E no fim, disse: Quando eu crescer, quero ser igual ao vovô. Ele sabe ouvir. Na hora, meus olhos encheram. Porque no fim das contas, é isso. A gente passa a vida inteira tentando ensinar alguma coisa. Mas o mais importante mesmo é isso: ouvir. Ter paciência para escutar o outro. Para acolher a dor, a dúvida, o tempo do outro. Foi isso que faltou entre mim e meu filho. E foi isso que agora estava sendo reconstruído entre a gente. Eu nunca achei que depois dos 70 eu ia começar tanta coisa nova. Mas a vida, com toda a sua ironia, mostrou que ainda dava.
que ainda havia espaço para plantar. E mesmo que o tempo da colheita não seja longo, já vale pelo que floresce no meio do caminho. A proposta veio numa tarde nublada, daquelas que parecem segurar a respiração do dia. Estávamos sentados num café perto da escola das crianças, eu, meu filho e Mariana, que tinha virado uma espécie de ponte entre nossos silêncios e nossas tentativas de acerto. Conversávamos sobre os meninos, sobre a rotina deles, quando ele, com a xícara ainda nas mãos, soltou: "Pai, a gente queria te convidar para voltar a morar com a gente." Ficou um silêncio. Nem o barulho dos carros na rua parecia importar mais naquele momento. Mariana parou de mexer o açúcar no café. Eu encarei a janela. Meu filho esperava uma resposta. Mas não apressei, porque aquela frase, apesar de parecer simples, carregava o peso do passado inteiro. Voltar para a casa dele. A mesma de onde eu saí em silêncio, com a mala na mão e o peito em pedaços. A mesma em que ouvi a frase mais dura da minha vida. A mesma em que fui tratado como estorvo. E agora? Agora ele queria que eu voltasse? Demorei a responder. Não por orgulho, mas por respeito à dor que aquele convite mexia dentro de mim. Ele notou. Respirou fundo. Eu sei que é difícil, pai. Sei que talvez pareça tarde demais. Mas a gente quer tentar. Do jeito certo dessa vez. Mariana completou com jeitinho. O senhor vai decidir, claro. Mas a casa dessa vez está preparada para te acolher e não para te cobrar. Era isso. Eu não queria mais ser recebido com peso, com cobrança, com regras escondidas embaixo de um teto generoso. Eu não queria mais andar pisando em ovos. Não queria ser apenas um ajudante gratuito, um cuidador de criança ou uma peça decorativa da família. Queria ser ouvido, ter espaço, ser respeitado pelo que sou. Um homem que viveu, que errou, que acertou, que tem valor. Fui para casa com aquilo na cabeça. Vicente percebeu logo que algo tinha mudado no meu semblante. "Tão querendo te puxar de volta, né?" Ele disse como quem adivinha. "E você, vai voltar?" Demorei a responder. "Não sei, Vicente. Agora não sou mais o mesmo que saiu de lá. Não vou voltar por carência. Só volto se tiver espaço para ser quem eu sou." Ele assentiu com a cabeça. "É isso mesmo, Tonico. Às vezes, para a gente voltar, o lugar precisa mudar primeiro. E às vezes, é a gente que muda tanto, que já nem cabe mais onde estava." As palavras dele ficaram em mim. Fui dormir com elas. Passei os dias seguintes em silêncio. Mariana respeitou meu tempo. Meu filho mandou algumas mensagens sem insistência. Felipe, como sempre, mandava áudios dizendo que sentia minha falta, que queria me mostrar o novo trabalho da escola, que a irmãzinha estava perguntando por mim. E nessas pequenas mensagens, fui sentindo o que de fato me importava. Não era voltar para casa, era voltar para o vínculo. Então marquei outra conversa. Eu, meu filho e Mariana. Mas dessa vez, fui eu quem levou uma folha de papel. Nele, escrevi algumas condições. Coisas simples, mas que significavam muito para mim. Primeiro, eu queria meu próprio quarto, com minha privacidade. Segundo, nada de ser babá o tempo inteiro. Posso ajudar, sim, claro, mas não quero ser substituto de ninguém. Terceiro, liberdade para sair, para ter meus projetos, para viver a vida que redescobri. E por fim, respeito. Sem gritos, sem desprezo, sem silêncio que machuca. Falei com calma, mas falei com firmeza. Pela primeira vez, talvez, meu filho me ouviu como homem. E não como figura paternal que ele podia culpar ou ignorar quando convinha. Ele concordou com tudo. Mariana também. Disse que a casa tinha mudado. E que se eu voltasse, seria como convidado especial, não como ajudante. Eu aceitei, mas deixei claro que só ficaria se me sentisse bem. Se voltasse a pesar, eu sairia. Não como fuga, mas como proteção. E ele entendeu, e talvez, naquele acordo escrito à mão, a gente tenha se encontrado de verdade pela primeira vez em anos. A mudança foi simples. Me buscaram com calma, sem pressa, sem holofote. Mariana me ajudou a organizar as coisas,
Vicente fez questão de me abraçar e dizer: "Volta com dignidade, Tonico. Essa é tua casa também, se precisar." Levei comigo a foto da Luzia, o caderno onde anoto minhas histórias, algumas roupas e aquela velha carteira de couro que guardo desde os anos de fábrica. Cheguei na casa deles numa tarde clara. O portão abriu devagar. E dessa vez, eu entrei com o que ainda restava de mim inteiro. A netinha correu pro meu colo. Felipe veio logo atrás. Meu filho ficou mais atrás, meio emocionado. Me mostrou o quarto, só meu, com janela, mesa, poltrona, tudo simples, mas feito com cuidado. Na parede, penduraram um quadro que Felipe tinha desenhado. Uma casa com 3 corações e uma plaquinha no portão dizendo: "Bem-vindo de volta, vovô Tonico." Naquela noite, jantamos juntos, rimos de histórias antigas, brindamos com suco. E pela primeira vez, eu me senti parte de novo. Não como um favor, mas como uma escolha, minha e deles. E mesmo sabendo que ainda havia muito a reconstruir, entendi que, às vezes, a dignidade vem no detalhe, em ser chamado com verdade, em poder dizer sim, sem se anular no processo. Voltar foi como pisar em solo conhecido, mas com calçados novos. A casa era a mesma. Os móveis, o cheiro da comida, os sons da manhã, tudo me lembrava ao tempo antigo. Só que agora, eu era outro. Não mais o homem que aceita o canto do sofá como abrigo, nem o que fica calado quando o respeito some da mesa. Eu tinha voltado com a cabeça erguida. Não para retomar um lugar, mas para construir um novo. Nos primeiros dias, tudo foi leve. As crianças vibravam com minha presença. Felipe me mostrava as tarefas da escola, queria que eu revisasse os textos dele como se eu fosse professor. A pequena vinha pro meu colo sempre depois do jantar, com aquele jeito meigo e cheiro de shampoo doce. Meu filho me tratava com cuidado e uma certa distância, como quem ainda está aprendendo a lidar com a própria culpa. Mas eu não cobrava, nem fazia questão de invadir. O afeto também precisa de tempo para ganhar coragem de se mostrar. O quarto que prepararam para mim era simples, mas bem ajeitado, e aquele espaço foi essencial. Um canto só meu, com meu silêncio, meu caderno, minha foto da Luzia. Ali eu me recolhia quando sentia que o mundo da casa estava rápido demais, porque apesar do convite, da boa vontade e do clima de reconciliação, viver debaixo do mesmo teto exige mais do que intenção. Exige presença e medida. Exige saber quando calar e quando se impor. E exige, acima de tudo, a coragem de não voltar a ser quem já não cabe mais. Não demorou para a rotina bater à porta. A correria da casa voltou ao normal. Trabalho, tarefas, escola, compromissos. E vez ou outra, surgiam os ruídos. Pequenas reclamações soltas no ar. Um comentário sobre a toalha do banheiro, uma cobrança velada sobre ajudar mais, um olhar que não dizia nada, mas dizia tudo. E nesses momentos, o velho Tonico de antigamente ainda queria aparecer. Aquele que abaixava a cabeça, que engolia seco, que achava que não tinha mais direito de reclamar. Mas o Tonico de agora tinha aprendido a se respeitar. Teve uma noite em que meu filho, visivelmente estressado, chegou do trabalho e soltou: "Pai, o senhor podia dar uma força amanhã e buscar a menina na escola. A babá desmarcou." Eu respirei fundo. Não era o pedido que me incomodava. Era o tom. Aquela sensação de que minha presença era um recurso, não uma escolha. Olhei para ele com calma e disse: "Posso buscar sim, mas só se for por parceria, não por obrigação. Eu tô aqui para somar, não para substituir ninguém." Ele ficou em silêncio. Depois assentiu, mais tranquilo. E aquilo, por menor que fosse, foi importante. Foi eu reafirmando meu lugar. Um lugar de afeto, não de servidão. Vicente me ligava de vez em quando, perguntava como eu estava. Eu contava tudo. As partes boas e as ruins também. A gente ria, trocava conselhos. Ele dizia: "O lar da gente não é onde aceitam a gente calado. É onde escutam a gente inteiro."
Essa frase virou guia para mim. Eu não queria mais ser invisível. Não depois de tudo que vivi. No meio disso tudo, uma surpresa me fez ver que algo realmente estava mudando. Meu filho me chamou um dia na varanda, depois que as crianças dormiram. Sentou ao meu lado, ficou em silêncio um tempo. Depois disse: "Tô tentando ser melhor, pai. Mas às vezes ainda me pego repetindo coisa que vi no Senhor quando eu era pequeno. Dureza, exigência, cobrança. E aí eu fico com raiva, de mim e do Senhor." Eu escutei. Não interrompi. Ele continuou: "Mas tô vendo agora que o Senhor também só fez o que sabia. E que mesmo assim, nunca virou as costas para mim." Aquilo me tocou, porque era verdade. Eu não tinha sido um pai perfeito. Fui duro, sim, falhei em algumas coisas, mas o que eu tinha de sobra era presença. E agora, era perdão. Eu disse para ele: "A gente herda mais do que quer, mas também pode escolher o que deixa para os filhos da gente." Ele entendeu. E naquele silêncio que se seguiu, senti que estávamos mais próximos do que nunca. Não por termos apagado o passado, mas por termos aceitado ele como parte da nossa construção. Continuei com meus projetos no prédio de Mariana. Ia lá uma vez por semana, encontrava os amigos do grupo, ouvia histórias, contava outras. Era meu jeito de manter minha identidade viva. De lembrar que eu sou mais do que pai, mais do que avô. Sou homem, com voz, com história, com utilidade. E quando eu voltava para casa depois desses encontros, trazia comigo uma leveza, porque envelhecer com dignidade é isso. Ter onde ir, mas também ter onde voltar. E principalmente, ter onde ser inteiro. Tiveram dias difíceis, sim. Teve cansaço, teve mal-entendido, teve hora que a saudade da minha vida antiga batia forte. Mas agora, eu sabia me cuidar, sabia me proteger sem precisar me isolar. E essa, para mim, era a maior conquista. Eu não tinha voltado para caber numa casa. Eu tinha voltado para fazer parte de uma família, com limites, com espaço, com verdade. O que ninguém espera é que a vida, mesmo quando parece estar se ajeitando, volta para testar se você aprendeu mesmo a ficar de pé. A gente vai construindo a paz devagar, tijolo por tijolo, e quando começa a descansar o corpo, vem o vento. E foi assim que aconteceu. Meu filho adoeceu. Não foi nada repentino. Começou com um cansaço aqui, uma febre ali. Todos achavam que era só estresse. Correria do trabalho, noites mal dormidas. Mas o tempo passou e o corpo dele não melhorava. Mariana, que sempre foi atenta, insistiu para que ele fizesse exames mais profundos. Eu acompanhava tudo de perto, mas em silêncio. Já tinha visto esse filme antes. Luzia também começou assim. Quando a notícia veio, foi como se o mundo segurasse o ar por um segundo. Era leucemia. Um tipo agressivo, mas tratável. Só que o tratamento seria longo, pesado, desgastante. Quimioterapia, imunidade baixa, fraqueza. De repente, aquele homem grande, firme, que um dia me olhou com desprezo, agora me olhava com medo. E eu, que já tinha visto esse medo nos olhos da minha mulher, sabia exatamente o que ele estava sentindo. Nos primeiros dias, tentei ser só apoio. Cuidava das crianças, organizava a casa, buscava os remédios. Mariana assumiu o comando das finanças, das consultas, dos laudos. A casa mudou de ritmo. E eu? Eu virei o porto de novo. Mas dessa vez, por escolha, por consciência, não por imposição. Cuidava dele como cuidei dos meus filhos quando pequenos. Preparava o chá, ajeitava o travesseiro, ajudava nos dias em que o enjoo não deixava ele comer. E em tudo isso, não havia mágoa, só havia amor. Mas mesmo assim, a dor batia. Porque ver um filho doente é um castigo que nenhum pai deveria passar. E apesar de tudo o que já tínhamos vivido, eu não desejava um segundo de sofrimento para ele. Às vezes, ele me pedia para ficar do lado dele à noite, só para conversar, lembrar dos tempos antigos, das pescarias, dos natais com Luzia. Às vezes, chorava baixinho, como criança.
E eu ficava ali, calado, só com a mão sobre a dele, dizendo sem dizer: tô ok. O tratamento seguiu. Dias melhores e dias muito ruins. Felipe começou a mostrar que entendia o que estava acontecendo, mesmo que ninguém explicasse tudo. A pequena perguntava por que o pai não queria mais brincar. E eu tentava equilibrar os pratos todos sem deixar um cair. Mas uma coisa me dava força: saber que agora eu estava ali com clareza, que aquela casa não me prendia mais, me acolhia, e isso fazia toda a diferença. Mas a vida gosta de brincar com a gente. Uma noite, voltando da farmácia, tive uma tontura forte, mão formigando, visão turva. Sentei no banco da praça e esperei passar. Sabia o que era. Não era só cansaço. Era meu corpo dizendo: ei, você também precisa de cuidado. Fui ao médico, fiz exames e o diagnóstico foi claro: pressão alta demais, estresse acumulado e o coração já cansado. Voltei para casa com aquilo na cabeça. Eu que estava ali cuidando de tudo, também estava indo para o limite. E foi nesse dia que sentei com Mariana. Disse que talvez fosse hora de me afastar um pouco. Não por abandono, mas por amor próprio. Talvez seja a hora de eu voltar para o meu canto. Não para fugir, mas para me preservar. Ela entendeu. Se emocionou. Me abraçou com força. Disse que a casa estaria sempre aberta. E que o respeito que construímos não ia embora com a minha saída. Me despedi das crianças com jeitinho. Felipe tentou ser forte, mas seus olhos diziam tudo. O senhor vai voltar, né, vó? Eu sorri, com a serenidade que só os anos dão. A gente nunca se separa de verdade, meu filho. A gente só muda de lugar. E naquele abraço, soube que agora sim, eles me entendiam. Voltei para o prédio de Mariana. Meu quarto ainda estava lá. Vicente, já com a saúde mais frágil, me recebeu com um sorriso cansado. Sabia que você ia voltar, velho teimoso. E ali, mais uma vez, entendi. Minha história com minha família não precisava mais da minha presença constante. Porque agora, eu era raiz. E raiz não precisa aparecer o tempo todo para sustentar a árvore. Me mantive presente de longe. Áudios pro Felipe, ligações para saber do tratamento. Mariana me atualizava com frequência. E mesmo sentindo saudade, sabia que tinha feito o certo. Eu estava me respeitando. E isso, para alguém como eu, era a maior virada da vida. O tempo passa diferente quando a gente para de correr atrás do que não precisa mais alcançar. Os dias, desde que voltei para o meu canto, são mais lentos, mas mais vivos. O silêncio agora tem outro som. Antes era vazio. Hoje é descanso. Antes doía. Agora acolhe. Felipe continua me mandando mensagem quase todo dia, contando do colégio, das descobertas, das traquinagens da irmã. Às vezes manda vídeo, às vezes só um "te amo, vô". E aquilo basta, porque hoje eu sei que estar presente não é só morar junto, é se manter dentro, mesmo de longe. É ser lembrança boa, referência, chão. E isso eu sou, com orgulho. Meu filho segue em tratamento. Tem dias difíceis, outros melhores. A doença ensinou mais a ele do que todos os anos que eu passei tentando dizer alguma coisa. Às vezes, me liga só para ouvir minha voz. Pergunta como era o som da casa da minha infância, se eu também tive medo de morrer. Eu falo tudo, sem enfeite. Porque a essa altura da vida, a única coisa que a gente não pode fazer é mentir para si mesmo. Outro dia, ele me disse: pai, eu tô tentando ser pro Felipe o que o senhor foi para mim, mas sem repetir os mesmos erros. E eu sorri, porque é isso. A vida da gente não é sobre acertar tudo. É sobre reconhecer os erros, pedir perdão e fazer melhor com o que se tem. Vicente partiu faz pouco. Uma pneumonia levou ele em silêncio, como era o jeito dele. Senti, chorei, mas também agradeci. Ele foi meu espelho nos dias mais escuros. Me ensinou que solidão não é ausência de gente, é ausência de escuta. E me ensinou também que a gente ainda pode começar de novo, mesmo depois de velho. Eu fui no velório
Li um texto que tinha escrito sobre nossa amizade. Todos aplaudiram de pé. E eu soube ali que Vicente também tinha virado raiz. O grupo de conversa no prédio continua. Agora tem mais gente. E eu continuo anotando tudo. Já tenho mais de 100 páginas. Mariana diz que vai me ajudar a publicar. Eu disse que não precisa, mas confesso, queria que essas histórias encontrassem outras pessoas. Porque tem muita gente aí, vivendo calada, engolindo mágoas que não são suas, esquecendo que merecem mais. Me perguntam às vezes se eu me arrependo de ter voltado para a casa do meu filho, mesmo depois de tudo. E eu respondo sempre igual: não me arrependo porque voltei por mim, não por eles. Voltei para me escutar, para me posicionar, para dizer chega com serenidade. Voltei para mostrar que amor também tem limite. Que perdão não é recomeçar do zero, é seguir com consciência. Hoje eu caminho devagar. Os joelhos doem, os olhos já não leem como antes. Mas o coração, esse nunca esteve tão firme. Não porque deixei de sentir, mas porque agora sei o que vale a pena carregar. Não levo mais culpa, nem cobranças, levo memória, levo nome, levo história. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que o amor não basta. Ele precisa vir junto com respeito, com escuta, com cuidado. E isso serve para qualquer idade. Velho não é criança grande. Velho é gente inteira, que viveu, que quebrou a cara, que perdeu gente, que viu o mundo mudar e mesmo assim continua aqui, com os pés no chão e o peito batendo. Se eu pudesse dar um conselho para quem ainda tem pai vivo, ou avô, ou alguém de mais idade por perto, seria esse. Ouve, escuta com calma, não trata como fardo nem como santo. Só escuta, porque um dia, quando essa voz calar, você vai lembrar até do silêncio que ficou. A vida me levou pro fundo, me arrancou da sala da minha família como quem tira uma caixa velha do armário. Mas também me mostrou que quem sabe o próprio valor, volta. Volta com mais força, volta com mais voz, volta para deixar marca. E hoje, mesmo com as dores do corpo e as saudades que nunca passam, eu posso dizer, eu venci. Não porque me pediram desculpa, mas porque eu aprendi a não me abandonar. E é por isso, meu filho, que eu digo, com o coração em paz, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se respeitar, para perdoar e para escolher ficar inteiro. Agora me conta, essa história fez sentido para você também? E se fosse no teu lugar, o que teria feito diferente?